Socorro! Alguém me ajuda, por favor! O grito de Mariana Costa ecoou pelo corredor vazio do terceiro andar do resort Estrela do Mar, em Natal, naquela quinta-feira de março que começou tranquila e virou pesadelo em questão de segundos. Um homem mascarado, vestido completamente de preto, avançava em direção à pequena Isabela Aguirre, de apenas 7 anos, que estava paralisada no sofá da suíte presidencial, os olhos arregalados de pavor puro, incapaz de processar o que acontecia naquele momento impossível. O invasor estendeu a mão em direção à menina, os dedos grossos se aproximando do bracinho fino dela. "Vem aqui, mocinha, vai ser rápido." A voz rouca e fria cortou o ar e Isabela começou a chorar, as lágrimas descendo em silêncio, o corpo todo tremendo. Mas antes que aquelas mãos a tocassem, Mariana se lançou como um raio pela lateral da sala. Seus dedos fecharam em torno do taco de beisebol de alumínio que Marcos Aguirre, o pai de Isabela, guardava encostado na parede perto da cama king size. O peso frio do metal nas mãos dela era a única coisa entre aquela criança e o inferno. "Solta ela! Solta agora!" Mariana gritou enquanto erguia o taco e golpeava com toda a força que tinha, mirando o ombro do sequestrador. O som foi seco e terrível, metal contra osso, e o homem cambaleou para trás, soltando um grunhido de dor. Mas ele era grande, muito maior que ela, e não caiu. Seus olhos se viraram para Mariana, cheios de uma raiva assassina que fez o estômago dela revirar. "Você vai se arrepender disso, vadia." Mas Mariana não parou. Ela golpeou de novo, dessa vez acertando o braço dele, e mais uma vez mirando as costelas. Cada impacto reverberava nos ossos dela, mas ela não sentia nada além da urgência de proteger Isabela, que continuava imóvel no sofá, agarrada em um ursinho de pelúcia rosa. "Isabela, corre! Vai para o quarto e tranca a porta!" Mariana gritou sem tirar os olhos do invasor, mas a menina não conseguia se mover. O medo tinha congelado cada músculo do corpinho dela. Mariana entendeu naquele instante que não havia para onde correr. Não havia ajuda chegando a tempo, não havia ninguém além dela mesma entre aquela criança inocente e o monstro que queria arrancá-la dali. O sequestrador tentou agarrar o taco, as mãos enluvadas tentando arrancar a arma das mãos de Mariana. Mas ela girou o corpo e golpeou novamente, dessa vez acertando a lateral da cabeça dele. O homem tropeçou, perdendo o equilíbrio por um segundo, e foi nesse exato momento que Marcos Aguirre surgiu na porta da suíte. Ofegante, o terno cinza escuro todo amarrotado, os olhos arregalados tentando processar a cena surreal que se desenrolava na sua frente. "Mariana, o que está acontecendo aqui?" Marcos mal conseguiu terminar a frase. Ele tinha saído apenas 15 minutos atrás para uma reunião rápida no lobby com investidores da Aguirre Tech Solutions, sua empresa de segurança cibernética. Tinha deixado Isabela assistindo desenhos na suíte sob os cuidados de Mariana, como sempre fazia. Mas agora, diante dos seus olhos, aquela mulher de 29 anos, aquela babá que ele contratara 5 anos atrás e que ele mal conhecia de verdade, estava enfrentando um criminoso armado, lutando como uma leoa para proteger sua filha. "Senhor Aguirre, ele tentou levar a Isabela!" Mariana gritou enquanto se posicionava novamente entre o sequestrador e a menina. O invasor, ainda cambaleante, sacou uma faca da cintura. A lâmina brilhou sob a luz do lustre de cristal e o coração de Marcos parou por um segundo eterno. Não, aquilo não podia estar acontecendo. Não com sua filha, não ali, em um resort 5 estrelas, cercado de seguranças, em plena luz do dia. Mas estava. E antes que Marcos pudesse reagir, Mariana avançou de novo, golpeando o braço do sequestrador com o taco, fazendo a faca voar pela sala e cair embaixo da mesa de centro. O homem urrou de dor e raiva, mas dessa vez ele recuou, percebendo que aquela mulher não ia parar, não ia desistir. Não importava o que ele fizesse. "Você vai pagar por isso. Todos vocês vão pagar." Ele gritou antes de se virar e correr para a porta, empurrando Marcos para o lado com violência.
Marcos tentou agarrá-lo, mas o invasor era rápido e forte. E em segundos ele já havia desaparecido no corredor. Mariana largou o taco no chão com um barulho metálico e correu para Isabela, que finalmente começou a chorar alto, os soluços rasgando o silêncio tenso da suíte. Está tudo bem, meu amor. Está tudo bem agora. Ele foi embora. Você está segura. Mariana abraçou a menina com força, sentindo o corpinho pequeno tremer contra o dela, os dedinhos agarrando a blusa dela com desespero. Marcos ficou parado na porta por mais alguns segundos, as pernas bambas, o cérebro tentando processar o que tinha acabado de presenciar. Sua filha pequena, de 7 anos. Alguém tinha tentado sequestrar sua filha. E Mariana tinha salvado ela. Tinha enfrentado um criminoso armado sozinha, sem hesitar, sem pensar na própria segurança, colocando o próprio corpo na linha de fogo para proteger Isabela. Marcos sentiu algo estranho subir pela garganta. Não era apenas alívio, não era apenas gratidão. Era algo maior, algo que ele não conseguia nomear naquele momento de caos absoluto. Ele pegou o telefone e discou para a segurança do resort, as mãos tremendo tanto que quase derrubou o aparelho. Aqui é a suíte presidencial. Houve uma invasão, um sequestro. Mandem seguranças imediatamente. E polícia. Mandem a polícia agora. A voz dele saiu num tom que ele não reconhecia, agudo, desesperado, completamente despido da autoridade e controle que ele sempre mantinha em qualquer situação. Menos de 2 minutos depois, 3 seguranças do resort invadiram a suíte, seguidos pelo gerente, um homem de uns 50 anos chamado Rodrigo, com o rosto vermelho de preocupação. Senhor Aguirre, o que aconteceu? Alguém está ferido? Os olhos dele correram pela sala, Mariana abraçada com Isabela no sofá. Um homem invadiu a suíte. Tentou sequestrar minha filha. Ele fugiu pelo corredor há menos de 3 minutos. Vocês precisam encontrá-lo agora. Marcos praticamente berrou, a voz carregada de uma urgência que fazia as veias do pescoço dele saltarem. Os seguranças se entreolharam por uma fração de segundo antes de dispararem para o corredor, falando em rádios, coordenando uma busca imediata pelo resort inteiro. Rodrigo se aproximou de Mariana e Isabela, a voz mais suave agora. A menina está bem? Ela foi machucada? Mariana balançou a cabeça, as lágrimas finalmente começando a descer pelo rosto dela. Não, ele não chegou a tocar nela. Eu impedi. A voz dela saiu fraca, tremida, o choque finalmente batendo agora que o perigo havia passado. Você fez um trabalho incrível, senhorita. Você salvou essa menina. Rodrigo disse com sinceridade genuína, mas Mariana não conseguia processar o elogio. Ela só conseguia sentir o peso do que tinha acabado de acontecer, o peso de como as coisas poderiam ter terminado de forma tão diferente, tão terrivelmente diferente. A polícia chegou 15 minutos depois. 2 investigadores, um homem alto de uns 40 anos chamado Delegado Cardoso e uma mulher mais jovem, investigadora Lúcia, que imediatamente começou a fazer perguntas enquanto Cardoso examinava a cena. Senhor Aguirre, o senhor viu o rosto do invasor? Algum detalhe que possa nos ajudar? Marcos balançou a cabeça, frustrado consigo mesmo. Ele estava mascarado, roupa preta, máscara preta. Eu só vi por segundos antes dele fugir. Mas ele era alto, forte, uns 1,85 talvez. Lúcia se virou para Mariana, que ainda segurava a Isabela no colo, a menina finalmente tendo parado de chorar, mas se recusando a soltar a babá. Senhorita, a senhora conseguiu ver mais alguma coisa? Algum detalhe que possa ter percebido durante o confronto? Mariana fechou os olhos, tentando lembrar, mas tudo era tão confuso, tão rápido, tão violento. Ele tinha um sotaque estranho. Não era daqui do Nordeste. Parecia mais do Sul, talvez. E ele tinha uma tatuagem no pulso esquerdo, pequena. Parecia uma cobra ou algo assim. Eu vi quando ele tentou me agarrar. Cardoso anotou tudo rapidamente, trocando um olhar significativo com Lúcia. Isso é muito útil, senhorita.
A senhorita foi extremamente corajosa. Nem todo mundo teria reagido assim. Mariana deu de ombros, sem forças para responder. Ela não se sentia corajosa. Ela se sentia esgotada, traumatizada e profundamente grata por Isabela estar viva e segura em seus braços. Senhor Aguirre, precisamos conversar com o senhor sobre algo delicado, Cardoso disse, gesticulando para que Marcos se afastasse um pouco de Mariana e Isabela. Os dois homens foram para o outro lado da suíte e Cardoso baixou a voz. Esse tipo de invasão em resort de luxo, mirando especificamente uma criança, não é comum. Geralmente são crimes planejados. Alguém sabia que vocês estariam aqui. Alguém sabia exatamente em qual suíte estavam. O senhor tem inimigos? Alguém que pudesse querer machucar o senhor através da sua filha? Marcos sentiu o sangue gelar nas veias. Ele nunca tinha pensado nisso. Ele era empresário, sim, competitivo, sim, mas inimigos, pessoas que quisessem sequestrar sua filha pequena, eu não sei. Eu tenho competidores no setor de tecnologia, claro, mas não imagino que alguém fosse tão longe assim. Mas mesmo enquanto dizia isso, uma sombra de dúvida começou a crescer na mente dele. E se ele estivesse errado? E se alguém próximo dele, alguém que ele confiava, estivesse envolvido nisso? Vamos investigar todas as possibilidades. Por enquanto, eu recomendo fortemente que o senhor contrate segurança privada adicional e considere voltar para São Paulo o mais rápido possível. Esse resort não é mais seguro para vocês. Cardoso disse com a autoridade de quem já tinha visto muitos crimes semelhantes terminarem mal. Marcos assentiu, a mente já correndo, planejando os próximos passos. Mas quando seus olhos se voltaram para Mariana e Isabela, ainda abraçadas no sofá, ele percebeu algo que o fez parar. Sua filha não estava chorando porque ele, o pai, estava ali. Ela estava consolada porque Mariana, a babá, estava segurando ela. E aquilo, de alguma forma estranha e perturbadora, doeu mais do que ele esperava. Essa história que você vai acompanhar agora é sobre coragem, amor verdadeiro e as verdades sombrias que se escondem atrás das máscaras que as pessoas usam todos os dias. É sobre uma mulher simples que salvou uma criança inocente quando ninguém mais estava lá para protegê-la. E é sobre como esse ato heróico vai expor conspirações familiares que vão destruir tudo que Marcos Aguirre pensava saber sobre as pessoas ao seu redor. Me conta aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo essa história fascinante. E se você está gostando, deixa o like e se inscreve no canal para não perder a continuação dessa história incrível. Mas para entender como tudo isso começou, como Mariana se tornou tão importante na vida de Isabela e por que aquela viagem a Natal se transformou no ponto de virada de 3 vidas para sempre, precisamos voltar no tempo. 5 anos atrás, quando tudo começou em uma manhã comum de terça-feira em São Paulo. Mariana Costa tinha 24 anos quando bateu na porta da mansão dos Aguirre pela primeira vez. Era 9 da manhã de uma terça-feira ensolarada e o calor de São Paulo já estava forte, mesmo sendo ainda cedo. Ela segurava o currículo impresso em uma folha de papel sulfite comum. As mãos suadas de nervosismo puro, o coração batendo tão forte que parecia que ia pular para fora do peito a qualquer segundo. Aquela entrevista significava tudo para ela. Ela precisava daquele emprego. Júlia, sua irmã mais nova, estava no 2º ano de enfermagem e dependia completamente do salário de Mariana para continuar estudando. As contas não paravam de chegar. O aluguel do apartamento de 2 cômodos na zona leste de São Paulo consumia mais da metade do que ela ganhava como atendente de farmácia, e as oportunidades de crescer naquela vida miserável eram praticamente zero. A vaga de babá tinha sido anunciada em um site de empregos 3 dias atrás, e Mariana tinha enviado sua candidatura sem muita esperança real. Afinal, cuidar da filha de um empresário milionário parecia algo tão distante da realidade dela
quanto viajar para a Lua. Mas, para a surpresa total dela, tinham ligado apenas 2 dias depois, pedindo para ela comparecer a uma entrevista pessoal. E ali estava ela, parada na frente de um portão eletrônico gigante, olhando para aquela mansão de 3 andares que parecia ter saído direto de uma revista de arquitetura. A governanta, Dona Célia, uma senhora de uns 60 anos, com cabelos grisalhos presos em um coque apertado e um rosto sério, mas olhos gentis, a recebeu na porta. "Você é a Mariana Costa?" Mariana assentiu, tentando controlar o tremor nas pernas. "Entre, por favor. O senhor Marcos está esperando você na sala de estar." Dona Célia abriu a porta e Mariana entrou, os olhos tentando não demonstrar o espanto absoluto com aquela decoração de outro mundo. Mármore branco no chão, quadros enormes nas paredes que provavelmente custavam mais do que ela ganhava em um ano inteiro. Lustres de cristal pendurados no teto alto, móveis que pareciam ter saído direto de uma loja de design de luxo. Aquilo não era uma casa, era um palácio. Dona Célia a conduziu por um corredor amplo até uma sala de estar enorme, com sofás de couro cinza, uma televisão de tela gigante e janelas do chão ao teto que davam para um jardim impecavelmente cuidado. E ali, sentado em uma poltrona de couro, com um tablet nas mãos e uma expressão séria no rosto, estava Marcos Aguirre. Ele tinha 33 anos na época, cabelos escuros penteados para trás, olhos castanhos penetrantes, maxilar definido, corpo atlético mesmo debaixo do terno azul marinho perfeitamente cortado. Ele era bonito de um jeito que assustava, daquele jeito que fazia qualquer mulher se sentir pequena e deslocada apenas por estar na mesma sala que ele. "Senhorita Costa, por favor, sente-se." Marcos disse sem tirar os olhos do tablet, a voz grave e controlada, destilando autoridade natural. Mariana se sentou no sofá à frente dele, as mãos apertando o currículo com força, tentando controlar a respiração. Marcos finalmente levantou os olhos e a examinou por alguns segundos em silêncio, um silêncio que parecia durar uma eternidade inteira. "Você tem experiência com crianças?" "Sim, senhor. Eu cuidei dos meus primos quando eram pequenos e também trabalhei como monitora em uma creche comunitária no meu bairro por 2 anos enquanto terminava o ensino médio." Mariana respondeu, tentando manter a voz firme e profissional. Marcos assentiu levemente, como se estivesse processando a informação e decidindo se aquilo era suficiente ou não. "Minha filha, Isabela, tem 2 anos. Ela precisa de alguém que fique com ela em tempo integral. Minha esposa faleceu há 6 meses e desde então tem sido difícil encontrar alguém adequado." A voz dele hesitou levemente ao mencionar a esposa, uma rachadura quase imperceptível naquela fachada de controle total. Mariana sentiu o coração apertar. Aquele homem era viúvo. Aquela menina de 2 anos tinha perdido a mãe. "Eu sinto muito pela sua perda, senhor Aguirre." Mariana disse com sinceridade genuína, e Marcos a olhou de um jeito diferente, como se estivesse surpreso com a empatia real na voz dela. "Obrigado," ele respondeu simplesmente antes de continuar. "O trabalho é de segunda a sábado, das 7 da manhã às 7 da noite. Você teria domingos livres. O salário é R$ 3.500 por mês, mais vale transporte e alimentação incluída. Você teria um quarto aqui na mansão caso precise ficar alguns dias, mas não é obrigatório morar aqui. Você se interessa?" R$ 3.500. Mariana quase engasgou. Era mais do que o dobro do que ela ganhava na farmácia. Era dinheiro suficiente para pagar todas as contas, ajudar Júlia e ainda sobrar um pouco para guardar. Era a chance que ela estava esperando há anos. "Sim, senhor. Eu me interesso muito." Marcos assentiu, parecendo satisfeito com a resposta. "Ótimo, mas antes de tomar minha decisão final, eu gostaria que você conhecesse Isabela. Se ela não gostar de você, não adianta nada. Minha filha vem em primeiro lugar, sempre." Dona Célia foi chamada e poucos minutos depois ela voltou segurando a mão de uma menininha pequena de cachos castanhos claros.
olhos grandes e curiosos, bochechas gordinhas e um vestidinho rosa com bolinhas brancas. Isabela olhou para Mariana com aquela desconfiança natural que crianças pequenas têm de estranhos, se escondendo atrás das pernas de Dona Célia. Mariana sorriu, mas não se moveu, sabendo que forçar a aproximação com criança pequena nunca funcionava. Oi, Isabela, meu nome é Mariana. Eu gosto muito de desenhar. Você gosta de desenhar também? Isabela hesitou por alguns segundos antes de assentir levemente, os olhos ainda cautelosos, mas com um brilho de interesse. Mariana lentamente tirou uma caneta e um pedaço de papel da bolsa e começou a desenhar um coelho simples, colorindo com movimentos exagerados que fizeram Isabela dar uma risadinha baixinha. Você quer desenhar comigo? Mariana estendeu o papel e a caneta para a menina e Isabela, depois de olhar para o pai, como se pedisse permissão silenciosa, finalmente se aproximou e pegou a caneta. Ela começou a rabiscar círculos desajeitados no papel e Mariana elogiou como se fosse a obra de arte mais linda do mundo. Que lindo! Você desenha muito bem. Marcos observava tudo em silêncio. E quando Isabela finalmente subiu no colo de Mariana sem medo nenhum, mostrando o desenho para ela com orgulho, algo no rosto dele suavizou. Aquela era a primeira vez em 6 meses que sua filha tinha se aproximado de alguém novo sem chorar ou fazer birra. Aquela mulher tinha algo diferente, algo genuíno. Você está contratada, senhorita Costa. Pode começar na segunda-feira, Marcos disse. E Mariana sentiu as lágrimas de alívio começarem a se formar nos olhos. Mas ela as segurou com força. Ela não podia chorar ali, não na frente do novo patrão. Obrigada, senhora Aguirre. O senhor não vai se arrepender. Eu prometo cuidar dela como se fosse minha. E naquele momento, Mariana não tinha ideia de quão verdadeiras aquelas palavras se tornariam. Ela não sabia que 5 anos depois, ela estaria literalmente lutando por aquela menina como se fosse sua própria filha. E ela não sabia que aquele homem, aquele empresário frio e distante, se tornaria algo muito maior e muito mais complicado em sua vida. Os primeiros meses foram uma adaptação difícil. Isabela ainda chorava pela mãe todas as noites, e Mariana passava horas embalando a menina, cantando músicas suaves, contando histórias inventadas só para fazer aqueles olhinhos tristes finalmente fecharem e descansarem. Marcos era ausente na maior parte do tempo, enterrado em reuniões e viagens de negócios, construindo um império de segurança cibernética que crescia exponencialmente a cada trimestre. Ele chegava tarde da noite, quando Isabela já estava dormindo, e saía cedo antes dela acordar. Era como se ele estivesse evitando a filha, evitando as memórias dolorosas da esposa que ele tinha perdido. Mas Mariana não julgava. Ela entendia que luto era complicado, que cada pessoa lidava com perda de um jeito diferente. E ela continuava fazendo o trabalho dela com dedicação absoluta. Ela acordava às 6 da manhã. Chegava na mansão às 7 em ponto, preparava o café da manhã de Isabela, levava ela para a escolinha particular do bairro, buscava ela no meio da tarde, passava horas brincando, desenhando, lendo livros, ensinando cores e formas e palavras novas. E Isabela, aos poucos, foi se apegando a ela de um jeito que ia muito além de uma relação profissional normal. Foi Mariana quem ensinou Isabela a andar de bicicleta sem rodinhas, segurando a garupa e correndo atrás dela pelo jardim, até a menina finalmente conseguir equilibrar sozinha e gritar de alegria. Foi Mariana quem consolou ela quando o cachorrinho de pelúcia favorito se perdeu e que virou a casa de cabeça para baixo até encontrar o brinquedo embaixo da cama. Foi Mariana quem ensinou Isabela a amarrar os próprios sapatos, a escovar os dentes direito, a usar palavras mágicas como por favor e obrigada. E foi Mariana que Isabela chamou de mãe pela primeira vez, sem perceber, em um dia comum de quinta-feira, quando ela tinha 3 anos e meio. Mariana tinha congelado naquele momento, sem saber como reagir.
Mas Isabela apenas continuou brincando sem notar o peso daquela palavra. E Mariana não corrigiu. Porque de alguma forma estranha e profunda, ela já amava aquela menina como se fosse realmente sua filha. E aquele amor só crescia com cada dia que passava. Marcos percebeu a ligação entre as duas, mas ele não sabia como se sentir sobre aquilo. Por um lado, ele era grato por Isabela ter alguém que a amava de verdade, alguém que preenchia o vazio que a mãe tinha deixado. Mas por outro lado, havia algo naquilo que o incomodava, algo que mexia com sentimentos que ele tinha enterrado profundamente depois que sua esposa tinha morrido. Ele não queria admitir, nem para si mesmo, mas havia momentos em que ele olhava para Mariana e sentia algo que não era apenas gratidão profissional. Era algo mais perigoso, algo que ele não podia permitir que crescesse. Então, ele mantinha distância. Ele tratava Mariana com cordialidade fria, sempre educado, mas nunca caloroso, sempre profissional, mas nunca pessoal. E Mariana aceitava aquilo sem reclamar, porque ela entendia o lugar dela. Ela era a babá, ela não era família. Ela não pertencia àquele mundo de luxo e privilégio. E ela estava em paz com aquilo. Ou pelo menos, ela pensava que estava. Mas tudo começou a mudar lentamente, de formas pequenas e quase imperceptíveis. Marcos começou a chegar em casa mais cedo, só para pegar os últimos 30 minutos antes de Isabela dormir. Ele começou a perguntar como tinha sido o dia, não apenas para Isabela, mas também para Mariana. Ele começou a sorrir de verdade quando via as duas brincando no jardim, não aquele sorriso educado e automático, mas um sorriso genuíno que iluminava o rosto dele de um jeito que raramente acontecia. E em uma noite específica, 3 anos depois que Mariana tinha começado a trabalhar ali, Marcos desceu para a cozinha às 2 da madrugada porque não conseguia dormir e encontrou Mariana sentada na mesa, chorando em silêncio, o celular na mão. Mariana, o que aconteceu? Marcos perguntou, a voz carregada de preocupação genuína. Mariana limpou as lágrimas rapidamente, tentando se recompor. Desculpa, Sr. Aguirre, eu não queria acordar ninguém. É minha irmã. Ela foi diagnosticada com leucemia hoje, e eu não sei como vou conseguir pagar o tratamento. Marcos ficou em silêncio por um longo momento, processando aquilo. E então, ele fez algo que surpreendeu ambos. Ele se sentou na cadeira ao lado dela e disse com voz firme e decidida: "Eu vou pagar o tratamento, todo ele. Você não precisa se preocupar com isso." Mariana olhou para ele com os olhos arregalados de choque. "Senhor Aguirre, eu não posso aceitar isso. Eu não tenho como pagar de volta." Marcos balançou a cabeça, os olhos dele encontrando os dela com uma intensidade que fez o coração dela pular. "Você não precisa pagar de volta. Você salvou minha filha de uma forma que eu nunca vou conseguir retribuir. Você trouxe ela de volta para a vida. Deixa eu fazer isso por você, por favor." E naquele momento algo mudou entre eles. Uma conexão se formou, invisível, mas inegável, e ambos sentiram, mas nenhum dos dois falou sobre aquilo, porque falar tornaria aquilo real. E tornar aquilo real traria complicações que nenhum dos dois estava pronto para enfrentar. Mas o destino tinha outros planos, e quando Marcos decidiu fazer aquela viagem para Natal, para fechar um negócio importante, mas também para passar tempo de qualidade com Isabela, ele pediu para Mariana ir junto pela primeira vez em 5 anos. "Isabela vai ficar mais confortável se você estiver lá. E eu confio em você mais do que confio em qualquer outra pessoa para cuidar dela." Mariana aceitou sem hesitar, sem imaginar que aquela viagem mudaria tudo para sempre. E agora, ali naquele resort em Natal, com o sequestro ainda fresco na memória de todos, com a polícia investigando, com segredos escuros prestes a virem à tona, Mariana percebeu que a vida simples que ela conhecia tinha acabado. E algo muito mais perigoso e muito mais intenso estava apenas começando. O que ela não sabia ainda era que aquele sequestro não tinha sido aleatório.
Alguém dentro da própria família de Marcos tinha planejado aquilo. E quando a verdade fosse revelada, ela seria muito pior do que qualquer um poderia imaginar. 2 horas depois, a suíte finalmente estava vazia novamente. A polícia tinha levado o sequestrador algemado, o gerente Rodrigo tinha garantido troca de quarto para uma suíte ainda mais segura no andar térreo com segurança armada na porta, e Isabela finalmente tinha adormecido exausta no colo de Mariana, o corpinho pequeno ainda tremendo de vez em quando com espasmos involuntários de medo. Marcos observava as duas do outro sofá, incapaz de processar completamente o que tinha acontecido naquela tarde que começou tão normal. Ela não vai me soltar. Mariana disse baixinho, acariciando os cachos castanhos claros de Isabela com dedos trêmulos. Lágrimas silenciosas ainda desciam pelo rosto dela. Marcos se levantou e se aproximou. Pegando uma toalha úmida que Dona Célia tinha deixado antes de ir descansar no quarto dela. Ele se ajoelhou na frente de Mariana e, com uma gentileza que surpreendeu ambos, começou a limpar o rosto dela com cuidado. "Você foi incrível hoje", Marcos disse, a voz saindo rouca de emoção contida. Eu não sei nem como agradecer. Você salvou minha filha, Mariana. Você salvou tudo que importa para mim." Os olhos dele encontraram os dela, e pela primeira vez em 5 anos de trabalho juntos, não havia barreira de patrão e empregada naquele olhar. Havia algo muito maior, algo que ambos sentiam, mas nenhum ousava nomear. "Eu só fiz o que qualquer pessoa faria, Sr. Aguirre." Mariana respondeu automaticamente, mas Marcos balançou a cabeça discordando. "Não, a maioria das pessoas teria congelado. Teria gritado por ajuda e esperado alguém resolver. Você não esperou nada. Você se jogou no perigo sem pensar 2 vezes. Isso não é qualquer pessoa. Isso é você." Ele terminou de limpar o rosto dela e ficou ali, ajoelhado, as mãos ainda segurando a toalha, olhando para aquela mulher que ele tinha tratado com tanta distância profissional por tanto tempo e, finalmente, vendo quem ela realmente era. Isabela se mexeu no sono, sussurrando palavras embaralhadas. Não leva ela. Mariana." A menininha apertou ainda mais o abraço, e Mariana sentiu o coração partir em 1000 pedaços. "Shh, meu amor, estou aqui. Ninguém vai te machucar. Eu prometo." Ela beijou o topo da cabeça da menina e Marcos observou aquele gesto maternal com uma dor estranha no peito. Sua filha tinha perdido a mãe havia 5 anos, mas ela não tinha ficado sem mãe, porque Mariana tinha preenchido aquele vazio com um amor tão genuíno que não precisava de laços de sangue para ser real. "Ela te ama como mãe." Marcos disse o que ambos sabiam, mas nunca tinham verbalizado. Mariana olhou para ele, os olhos cheios de lágrimas novas. "E eu amo ela como filha, sempre amei, desde o primeiro dia." A confissão pairou no ar entre eles, carregada de significado que ia muito além das palavras. E naquele momento silencioso, com Isabela dormindo entre eles, algo mudou para sempre na dinâmica daquelas 3 vidas. Mas o que nenhum dos dois sabia ainda era que aquele momento de conexão profunda estava sendo observado de longe. E que pessoas com intenções muito sombrias já estavam planejando como destruir aquela aproximação perigosa antes que fosse tarde demais. No dia seguinte, Marcos decidiu voltar para São Paulo imediatamente. Natal não era mais seguro e ele precisava entender o que tinha acontecido, quem estava por trás daquilo e como proteger sua família de qualquer ameaça futura. O voo particular foi organizado em questão de horas, e na manhã de sexta-feira eles já estavam de volta na mansão dos Aguirre, onde tudo começou 5 anos atrás. A recepção foi calorosa no início. Carlos Aguirre, o pai de Marcos, um homem de 68 anos com cabelos brancos perfeitamente penteados e olhos perspicazes que não perdiam nenhum detalhe, abraçou a neta com força. "Minha netinha linda, você está bem?" O vovô ficou tão preocupado. Isabela assentiu, ainda grudada em Mariana, como se qualquer distância pudesse trazer o homem mal de volta.
Carlos olhou para Mariana e estendeu a mão com respeito genuíno. Senhorita Costa, meu filho me contou o que a senhora fez. A senhora é uma heroína. Obrigado por proteger minha neta. Mariana apertou a mão dele, surpresa com a deferência. Eu só fiz o que tinha que ser feito, senhor Carlos. Mas Carlos balançou a cabeça, sorrindo com aquela sabedoria que vem com a idade. Coragem não é fazer o que tem que ser feito quando é fácil. É fazer quando é impossível e perigoso. A senhora tem algo que muita gente desta família perdeu há muito tempo: caráter verdadeiro. Mas nem todos na família compartilhavam aquela opinião. Naquela mesma noite, durante o jantar familiar que Marcos organizou para celebrar o retorno seguro de Isabela, as primeiras farpas começaram a aparecer. Ricardo Aguirre, o primo de Marcos, de 42 anos, socialite que nunca trabalhou um dia na vida e vivia de mesada familiar generosa, foi o primeiro a atacar de forma sutil. Marcos, você não acha que está exagerando um pouco? Contratar segurança particular armada para ficar na porta do quarto da Isabela? A polícia já pegou o criminoso. Foi só um assalto que deu errado. Marcos olhou para o primo com uma expressão que misturava incredulidade e raiva contida. Só um assalto? Ricardo, alguém tentou sequestrar minha filha de 7 anos. Como você pode chamar isso de só alguma coisa? Ricardo deu de ombros, cortando o bife wagyu que Dona Célia tinha preparado. Estou só dizendo que você parece estar traumatizado, e isso está afetando seu julgamento. Helena Carvalho, a ex-namorada de Marcos, de 35 anos, que tinha terminado o relacionamento 3 anos atrás, porque ele era workaholic demais, escolheu aquele momento para se aproximar dele com um sorriso sedutor. Marcos, querido, eu fiquei tão preocupada quando soube do que aconteceu. Você deve estar tão abalado. Se você precisar de alguém para conversar, para te apoiar nesse momento difícil, eu estou aqui. Ela colocou a mão no braço dele de forma possessiva. E Mariana, sentada na outra ponta da mesa, com Isabela no colo, sentiu algo estranho e desconfortável no estômago. Ciúmes. Algo que ela não tinha direito de sentir. Fernanda Aguirre, a prima advogada de 39 anos, entrou na conversa com um tom profissional que mal escondia a malícia. Marcos, falando nisso, você já pensou nas implicações legais de manter uma funcionária que se envolveu em violência física? Mesmo que tenha sido em defesa de Isabela, ela feriu gravemente aquele homem. E se ele processar? Você poderia ser responsabilizado como empregador. Marcos virou para ela com olhos frios. Fernanda, ela salvou minha filha. Se você acha que eu vou me preocupar com o processo de um criminoso que tentou sequestrar Isabela, você está completamente enganada. Mas a semente da dúvida tinha sido plantada. E nos dias seguintes, as insinuações só pioraram. Roberto Monteiro, o CFO da Aguirre Tech Solutions, de 45 anos e aliado secreto dos parasitas familiares, começou a questionar a lealdade de Mariana em reuniões corporativas. Marcos, eu sei que você está grato pelo que aconteceu em Natal, mas será que é prudente manter tanta proximidade com a babá? As pessoas estão começando a comentar. Dizem que você está ficando emocionalmente dependente dela. Isso não é bom para a imagem da empresa. Marcos estava sentado na cadeira de couro da sala de reuniões, olhando para os homens de terno ao redor da mesa de mogno e sentindo pela primeira vez na vida uma desconexão profunda com aquele mundo que ele sempre tinha considerado o dele. Imagem da empresa. Roberto, minha filha quase foi sequestrada. E você está preocupado com imagem? Roberto ajustou os óculos, mantendo a máscara profissional. Eu estou preocupado com você, Marcos. Você não está pensando claramente. Essa mulher, ela é apenas uma funcionária. Não deixe gratidão virar algo que você vai se arrepender depois. Mas não era apenas no trabalho. Era na academia de tênis, onde Marcos jogava aos sábados. Era nos eventos sociais, onde Helena aparecia do nada, sempre tocando o braço dele, sempre lembrando dos tempos bons que tiveram juntos.
Era nas reuniões familiares, onde Ricardo e Fernanda sutilmente excluíam Mariana das conversas, tratando ela como se fosse invisível, como se fosse apenas uma empregada que não merecia estar ali mesmo tendo salvado a vida de Isabela. E Mariana sentia cada corte, cada olhar de desdém, cada comentário aparentemente inocente que na verdade era carregado de veneno social. Mariana, querida, você não prefere comer na cozinha com a dona Célia? Tenho certeza que vocês têm mais em comum para conversar. Helena tinha dito isso durante um almoço de domingo. E Mariana tinha sentido as bochechas queimarem de humilhação. Ela tinha se levantado para sair, mas Marcos tinha segurado o pulso dela com gentileza. Mariana fica aqui. Ela é parte desta família. Marcos tinha dito. E o silêncio que se seguiu foi tão pesado que parecia sugar o oxigênio da sala. Helena tinha rido, aquela risada falsa e artificial de quem está acostumada a sempre conseguir o que quer. Parte da família? Marcos, você está confundindo gratidão com outra coisa. Ela é sua funcionária. Vamos manter as coisas no lugar certo, ok? Mas Marcos não tinha soltado o pulso de Mariana, e aquele pequeno gesto de defesa, tinha enviado ondas de choque por toda a dinâmica familiar. Porque pela primeira vez, Marcos estava escolhendo alguém de fora da elite. Alguém que não pertencia ao mundo dele. E isso representava uma ameaça existencial para todos que dependiam financeiramente dele. Carlos Aguirre observava tudo com a sabedoria de quem já tinha visto muitos jogos de poder familiar ao longo da vida. E ele sabia exatamente o que estava acontecendo. Ele chamou o filho para uma conversa privada no escritório dele, uma sala forrada de livros antigos e cheirando a charuto cubano. Filho, você percebe o que está acontecendo aqui, não percebe? Eles têm medo de você. Ou melhor, têm medo de perder você. Marcos franziu a testa, confuso. Perder? Do que você está falando, pai? Carlos acendeu o charuto lentamente, deixando a fumaça subir em espirais preguiçosas. Ricardo vive de mesada que você dá. Helena quer voltar para ter acesso ao estilo de vida que você proporciona. Fernanda cobra honorários absurdos pelos trabalhos que faz para a empresa. Roberto recebe bônus gigantescos que você autoriza sem questionar. Todos eles são parasitas, Marcos, e parasitas morrem quando o hospedeiro se livra deles. Mas o que isso tem a ver com Mariana? Marcos perguntou, embora já soubesse a resposta no fundo. Carlos sorriu, aquele sorriso triste de quem entende a natureza humana, talvez bem demais. Tudo. Porque se você se casar de novo, principalmente com alguém de fora da elite deles, eles perdem o controle sobre você. Perdem o acesso fácil, perdem a influência e, principalmente, perdem a herança que eles já contam como deles. Marcos sentiu um frio na espinha. Você acha que eles seriam capazes de sabotar um relacionamento por causa de dinheiro? Carlos deu uma tragada longa antes de responder. Filho, eu acho que eles seriam capazes de muito mais do que isso. E se eu fosse você, ficaria muito atento aos próximos movimentos deles, porque gente desesperada faz coisas desesperadas. E Carlos estava certo. Porque na semana seguinte, durante um jantar formal que Marcos organizou para clientes importantes da empresa, Ricardo executou o golpe que ele tinha planejado meticulosamente. Ele se levantou no meio da sobremesa, pedindo a atenção de todos os presentes com aquele sorriso falso que Marcos tinha aprendido a odiar. Desculpem interromper, mas eu preciso compartilhar algo importante com todos vocês. Algo que descobri recentemente e que me deixou muito preocupado com meu primo. Marcos sentiu o estômago afundar. O que quer que viesse a seguir seria ruim. Ricardo continuou, a voz fingindo preocupação genuína. Como todos sabem, meu primo passou por um trauma terrível em Natal. Sua filha quase foi sequestrada. E graças a Deus, a babá estava lá para intervir. Mas o que vocês não sabem é que eu contratei um investigador particular para olhar mais fundo nessa história. E o que ele descobriu é perturbador. Mariana, que estava ajudando Dona Célia a servir o vinho,
parou onde estava, o coração disparando. O que ele ia dizer? Ricardo puxou um envelope do bolso interno do paletó, abrindo com movimentos teatrais. A senhorita Mariana Costa, nossa querida babá, tem um ex-namorado chamado Diego Ferreira. E adivinhem só, Diego Ferreira tem ficha criminal, assaltos, extorsão e sequestros. A palavra caiu como uma bomba no silêncio da sala. O investigador descobriu que Mariana e Diego se falaram por telefone 2 semanas antes da viagem para Natal. E mais interessante ainda, Diego estava em Natal na mesma semana do sequestro. Ricardo pausou para deixar a informação afundar, olhando ao redor da mesa com satisfação mal disfarçada. Não acham uma coincidência estranha? A babá tem um ex-namorado criminoso especializado em sequestro. Eles conversam antes da viagem. Ele aparece na mesma cidade. Um sequestro acontece. E ela magicamente salva o dia, ganhando gratidão eterna do patrão milionário. O silêncio era ensurdecedor. Todos os olhos se viraram para Mariana, que estava pálida como um fantasma, os dedos apertando a garrafa de vinho com força que fazia os nós dos dedos ficarem brancos. Não foi assim. Eu terminei com Diego há mais de 1 ano. Ele me ligou pedindo dinheiro e eu disse não. Eu não sabia que ele estava em Natal. Eu não sabia de nada. A voz dela saiu desesperada, mas Ricardo já tinha plantado a semente da dúvida em todos os presentes. Helena foi a primeira a atacar, a voz destilando falsa compaixão. Mariana, querida, ninguém está te acusando de nada, mas você tem que admitir que parece muito conveniente. Você ganha o quê? 4 mil reais por mês? E de repente, você está viajando em jato particular, jantando em resorts 5 estrelas, sendo tratada como membro da família? Qualquer pessoa na sua posição teria tentado garantir esse upgrade de vida. Fernanda entrou com o golpe legal. E, tecnicamente, se ela estava envolvida, mesmo que só fornecendo informações sobre a rotina de vocês, isso é cumplicidade em tentativa de sequestro. Marcos, você poderia estar abrigando uma criminosa na sua casa, com acesso à sua filha. As palavras eram como facas, cada uma cortando mais fundo que a anterior. E Mariana sentiu o chão desaparecer debaixo dos pés dela. Marcos ficou parado por um segundo eterno, processando o que tinha acabado de ouvir. Todos esperavam que ele explodisse, que mandasse Mariana embora imediatamente, que protegesse sua reputação e sua fortuna acima de tudo. Mas Marcos Aguirre não era mais o homem que ele era 3 semanas atrás. Ele tinha visto verdadeiro heroísmo, tinha visto verdadeiro amor e tinha aprendido que algumas coisas valem mais que dinheiro ou reputação. Ele se levantou lentamente, os olhos nunca deixando os de Ricardo. E quando ele falou, sua voz era fria como gelo. Você terminou, Ricardo? Ricardo piscou confuso com a falta de reação esperada. Eu só estou tentando proteger você, primo. Marcos deu um passo em direção a ele e havia algo perigoso naquele movimento controlado. Proteger? Você quer proteger o que exatamente? A mesada de 50 mil reais por mês que eu te dou? O apartamento na Bela Vista que eu pago? O carro importado que está na garagem da minha casa? A sala ficou completamente silenciosa. Ricardo tentou rir, mas o som saiu estrangulado. Marcos, você está sendo irracional. Eu estou te mostrando evidências. Mas Marcos o interrompeu com voz que cortava como lâmina. Evidências? Você quer falar de evidências? Então vamos falar. Onde você estava quando minha filha estava sendo atacada? Você estava aqui, em São Paulo, gastando meu dinheiro em restaurantes de luxo e boates caras. Onde Helena estava? Comprando bolsas de 20 mil reais com o cartão corporativo que eu dei para ela usar em emergências. Ele se virou para olhar para Mariana e seus olhos suavizaram. E onde Mariana estava? Ela estava colocando o próprio corpo entre minha filha e um criminoso armado. Ela estava arriscando a própria vida sem hesitar um segundo, sem calcular vantagens, sem pensar em dinheiro, apenas protegendo alguém que ela ama.
Marcos voltou o olhar para Ricardo, e havia desprezo absoluto naquele olhar agora. Então não venha me falar sobre evidências ou coincidências, porque a única evidência que importa é que quando o dinheiro não valia nada, quando minha filha estava em perigo real, você não estava lá. Nenhum de vocês estava, mas ela estava. Isabela, que tinha estado brincando no tapete persa do outro lado da sala, se levantou e correu para Mariana, abraçando as pernas dela com força. A Mariana me salvou. O homem mau ia me levar e ela bateu nele com o taco do papai. Ela é minha heroína. A voz infantil e pura da menina ecoou pela sala, carregando uma verdade tão simples e tão poderosa que nenhum adulto conseguia contradizer. Marcos se ajoelhou na altura da filha, segurando as mãozinhas pequenas com carinho. Eu sei, meu amor, eu sei. E papai nunca vai esquecer disso. Ele levantou os olhos para Mariana, que estava chorando silenciosamente agora. E havia algo naquele olhar que fez o coração dela quase parar. Mariana Costa, eu te devo muito mais que gratidão. Eu te devo um pedido de desculpas por ter demorado tanto tempo para ver quem você realmente é. E por ter deixado essas pessoas tratarem você com desrespeito na minha própria casa. Ele se levantou e se virou para a mesa cheia de convidados chocados. Esta é a última vez que qualquer pessoa nesta família desrespeita Mariana, porque ela não é mais apenas funcionária, ela é a mulher que eu amo. O silêncio que seguiu aquela declaração foi absoluto. Helena deixou o garfo cair no prato com um barulho metálico. Ricardo ficou vermelho de raiva contida. Fernanda abriu e fechou a boca como um peixe fora d'água. Mas Carlos Aguirre, sentado na cabeceira da mesa, sorriu com orgulho genuíno e começou a bater palmas lentamente. Finalmente. Meu filho finalmente acordou, Carlos disse, a voz carregada de satisfação. Mas Ricardo não ia desistir tão fácil. Ele se levantou bruscamente, a cadeira raspando no chão de madeira. Você enlouqueceu completamente. Está jogando fora tudo por uma empregada. Marcos deu um passo ameaçador em direção ao primo. Termina essa frase. Vai, termina. Deixa eu ver você desrespeitar ela na minha frente mais uma vez. Ricardo engoliu seco, percebendo tarde demais que tinha ido longe demais. Mas o dano estava feito. A linha tinha sido cruzada e não havia volta. Marcos olhou para todos na mesa, um por um. Jantar acabou. Saiam da minha casa. Todos vocês. Houve um momento de incredulidade coletiva antes que Helena tentasse uma última cartada. Marcos, querido, você está emocionalmente abalado. Amanhã você vai acordar e perceber que cometeu um erro. Mas Marcos apenas apontou para a porta. Saia. Agora. Um por um, os parasitas familiares saíram da sala de jantar, lançando olhares de ódio para Mariana, que permanecia imóvel, abraçada com Isabela, incapaz de acreditar no que tinha acabado de acontecer. Quando o último deles saiu e a porta se fechou atrás de Roberto Monteiro, que murmurou: